Olá, seja bem-vindo ao programa Inclusivo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a violência contra a pessoa com deficiência, principalmente durante a pandemia causada pela Covid-19. Nosso convidado é o supervisor do Centro de Apoio Técnico do Instituto Jô Clemente, que está baseado na primeira delegacia da pessoa com deficiência. Cleiton Borges, é um prazer recebê-lo no programa de hoje. Roberto, tudo bem? Um abraço para você e nós que agradecemos a oportunidade. Ô Cleiton, o trabalho de vocês é mapear todo tipo de violência contra a pessoa com deficiência? Sim, nós temos um trabalho atualmente, do qual eu sou supervisor, na primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência, como você disse, nós fazemos a gestão, Roberto, de um trabalho do governo do estado, que é da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, e nós atendemos vítimas de violência, pessoas que buscam aquele espaço, a delegacia, para relatar algum tipo de violação, violência, crime, e também orientação, né? Fornecemos orientações sobre os direitos, além de, claro, articular rede de serviços e encaminhamentos para a atenção a essa pessoa. Só para a gente ter uma ideia exata de como vocês têm essas estatísticas, os números que vocês escolhem são através de boletins de ocorrência dentro da primeira delegacia? Sim, na composição da equipe há uma pesquisadora e ela busca acompanhar várias fontes. Uma delas é o boletim de ocorrência e os inquéritos policiais. Outros são os acompanhamentos que nós fazemos com a rede. Outros são atendimentos que não geram boletins de ocorrência. Então tem Então entra no é, número, sem exatamente, ser boletim de ocorrência, também entra no número. correto. Então Então vai a pergunta. Quais foram os efeitos maiores da pandemia nos dados de violência contra a pessoa com deficiência? no primeiro momento, nós tivemos uma redução do número de notificações. Claro, isso se deu porque muitos espaços fecharam, espaços que as pessoas com deficiência frequentavam, como escolas, locais de trabalho, rede assistencial, estavam fechados. Então, houve uma queda brusca, até por orientação do governo, de que as pessoas ficassem em casa. Aí nós percebemos, Roberto, que essa queda se deu por subnotificação, ou seja, a violência continua acontecendo e não é relatada às autoridades. No decorrer da pandemia, voltou a ter um aumento do número de violência registrado. E isso mostrou uma situação de que a pessoa com deficiência está, né, assim como estava antes da pandemia, mais exposta a violências, mais sujeita a vulnerabilidades. Tá, deixa eu tentar explicar e você me corrija se eu estiver errado. Sim. Essa queda do número de atendimentos de violência contra a pessoa com deficiência no início da pandemia se deu por falta de notificação, ou seja, as pessoas recebiam de repente um tapa, uma agressão, um soco dentro de casa, quando chegava na instituição onde ele era atendido, na escola onde ele era atendido, os supervisores, os professores, os atendentes identificavam essa violência e notificava, né? Sim, Não era por parte da pessoa com deficiência. Como ele não tinha esse delator, ou seja, essa pessoa que buscava por ele os seus direitos, a violência continuou, mas não tinha quem anunciasse essa violência. Então, por isso que o número caiu, mas a violência continuou. exatamente. E não só pessoas ou espaços que a pessoa com deficiência poderia denunciar, mas porque também ficou em casa e ficou com essa orientação de que os setores estão fechados lá atrás, no começo da pandemia, e ele não tinha caminhos, a não ser os caminhos existentes, que também não são tão conhecidos, como denúncias online, denúncias por telefone. Então, lá no início houve essa queda. Agora, no momento que nós estamos, ainda na pandemia, já há um aumento e o número está nos patamares que estavam antes da pandemia. Então, com o retorno às Para a gente atividades, entender melhor, é o caso, por exemplo, de violência contra a criança. Chega na escola, a professora identifica lá a criança com o rosto machucado, com os olhos roxos, com o dentinho quebrado, ou arranhão, ou cortes, e a professora pergunta para a criança o que é e faz um questionamento e teima na pergunta e descobre que a criança está recebendo uma violência dentro de casa e faz a denúncia. Então, ou seja, é um fator maior de esclarecer
à sociedade que existe uma violência contra a criança. É o caso da pessoa com deficiência, por exemplo, que não, a partir do momento que ela ficou em casa, ela parou de ser olhada por terceiros. Exatamente. São os terceiros, a sociedade, os espaços públicos que contribuem para a proteção dessa pessoa. Então, Sim. os espaços fechados reduziu essas possibilidades de denúncia. Então, vai aí um alerta do nosso programa, que o nosso programa ele é voltado para a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. Esse é o nosso primeiro intuito. Então, já que as pessoas com deficiência não estão frequentando os seus ambientes sociais, estão reclusas dentro de casa ou mais fechadas, né, mais presas, nós pedimos aos vizinhos, aos amigos, aos parentes, que se depararem com algum tipo de violência contra a pessoa com deficiência, recorra a algum meio, alguma delegacia, algum órgão que possa tomar providência sobre isso. Estou certo, Cleiton? Correto, é uma excelente informação de utilidade pública. Quais são os principais tipos de violência que as pessoas recebem? Olha, eu vou falar pelo espaço da delegacia, porque ali tem uma característica própria e esse dado ele pode ser diferente quando você olha a cidade de São Paulo como um todo ou o estado de São Paulo. Na delegacia, na primeira delegacia, que é situada ali no bairro da Luz, os Sim. principais crimes que são relatados são estelionato, lesão corporal, roubo, crimes contra a honra, como injúria e calúnia, alguns casos de estupro e também violência doméstica. Isso no ambiente criminal. Mas nós recebemos também, Roberto, situações que não são caracterizadas como crimes, mas são violências, como, por exemplo, algum tipo de maus tratos, abandono, discriminação. Atualmente, a discriminação prevista como crime na LBI. Então, há um conjunto de situações na área do trabalho, na área da educação, na área da assistência, que também são relatadas. E é importante falar que algumas dessas violências sobressaem, atingem em maior número alguns grupos. O estelionato, que eu dei o exemplo, atinge em maior número o público com deficiência auditiva. Outros crimes, como estupro, violências físicas, atinge pessoas com deficiência física ou deficiência intelectual. Então, de todo o conjunto de violências, é importante esse olhar apurado para entender como enfrentar cada uma delas. O Cleiton, a gente sabe que o crime contra a pessoa com deficiência, ele é inafiançável, né? É importante dizer que são todos os crimes previstos no Código Penal e em outras leis recaem sobre a pessoa com deficiência. E em alguns casos, o exemplo da violência doméstica é muito conhecido, eles têm um agravamento, eles são punidos com mais rigor. Mas eles não, Não eles podem ter fiança? podem ter fiança em alguns casos, em outros casos não, conforme a previsão do Código Penal. Tá. Quem são as principais vítimas desse tipo de violência? É possível traçar um perfil? Sim, o perfil, como eu te falei, dependendo da violência, tem um público que sofre mais. É, esses exemplos que eu dei relatam muito bem, como o caso dos surdos que sofrem mais com golpes, que sofrem com estelionato, situações de furto, assim como nós vimos recentemente muitos casos de cegos que sofreram discriminação, alguns que têm mobilidade reduzida, como o caso da deficiência física e também deficiência intelectual enfrentam outras questões de invisibilidade e de falta de legitimidade da sua fala, o que o expõe a outros crimes. Então, não há um perfil definido, Roberto, de um só público. Conforme a violência, nós vemos a variedade de públicos dentro da deficiência que enfrenta a cada tipo de violência. Quando eu era criança, a gente não tinha essa noção, né? Essa claridade social que a gente tem hoje com relação à pessoa com deficiência. E a gente brincava muito com as pessoas que eram gagas, as pessoas que eram fanhas, as pessoas que eram mudas, né, surdas, e ficava fazendo gozação, na verdade, fazendo piadas e tudo mais. Hoje em dia, isso que a gente chama de bullying, né, isso é considerado crime. É considerado crime.
Eu vou trazer um conceito aqui bem rápido, que é o capacitismo. Capacitismo é a discriminação baseada na condição de deficiência. Então, uma brincadeira, ela tem que ser saudável, ela tem que contemplar todas as pessoas que estão envolvidas. Se uma brincadeira está excluindo uma pessoa ou está expondo uma situação dela, como você disse, no caso do bullying, então ali não tem mais uma brincadeira, ali tem uma discriminação e é previsto como crime. Então, o Cleiton, é até uma forma de fazer uma espécie de versão na nossa conversa. Se nós pegássemos os comentaristas, os piadistas, né, os cômicos de 30 anos atrás, 90% deles seriam presos. Sim, olha, e vou te falar uma realidade, Roberto. Hoje O que tem de piada de gago, que tem tem de vários piada de inquéritos. fanho, que tem de piada de mudo, que tem de piada de tudo que se fazia 30 anos atrás, hoje os comediantes iriam 90% presos. A sociedade amadureceu, a sociedade evoluiu. Não faz sentido que uma pessoa, né, eu estava te dizendo que tem inquéritos policiais contra comediantes que se utilizam dessas piadas antigas para fazer os seus shows. Então é inadmissível, porque não atinge apenas uma pessoa ou outra, atinge todo o conjunto das pessoas com deficiência. Certo. E mesmo, até para esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo, que falam assim, ah, mas o comediante está lá na televisão, ele está atingindo um público enorme, mas se eu fizer uma piadinha de um fanho aqui numa rodinha de amigos, num bar, tomando cerveja, isso não tem problema nenhum. Tem. Tem problema porque você divulga, você espalha e aquilo vai crescendo, né? Um conta para o outro conta para o outro e vai indo. E isso quer dizer, tem problema de qualquer jeito, né? É o grande problema que você inferioriza um grupo, né? Sim. Você difunde uma cultura em que um grupo tem menos valor, e isso está errado. Nós estamos conversando com o supervisor do Centro de Apoio Técnico do Instituto Jô Clemente, da primeira delegacia da pessoa com deficiência, Cleiton Borges. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.